Estamos aqui começando a nossa aula de número 5, operações com ROV no Brasil. Nessa aula nós vamos tratar de algumas atividades, né, e vocês poderão baixar aí pelo site do curso diversas instruções, que nós vamos discutir somente algumas aqui porque são diversas e aí ficaria muito longo essa aula, né? Então vamos começar sobre algumas, vamos apresentar alguns vídeos aqui no YouTube para ilustrar melhor para você. É importante você saber que essas operações elas evoluíram bastante nesses últimos 30 anos, né? Conforme eu cito aqui, elas passaram de um simples monitoramento de entrega de imagens para o cliente, para o uso de ferramentas especiais e atuação indispensável nas atividades petrolíferas, né? Apesar dessa mudança ter ocorrido muito rápido aqui, né, para nós aqui no Brasil, o ROV ele veio sendo desenvolvido de uma forma muito lenta. Por quê? Porque ele começou de forma autônoma, né? O ROV ele não seguiu assim aquele princípio básico de desenvolvimento, né, na indústria, né? Porque eram ROV autônomos. Então demorou muito a chegar ao ROV que nós utilizamos hoje, né, com essa necessidade de ferramentas, de braços especiais, né, para executar justamente essas atividades. Aqui nós temos aqui que atualmente existem mais de 70 ROVs atuando no litoral do Brasil, né? E as atividades são essas aqui, olha: acompanhamento de testes submarinos, localização de vazamentos, inspeção de equipamentos submarinos e plataformas. Essas atividades que eu relacionei aqui, estou lendo para vocês, é importante que vocês fiquem sabendo, porque deve cair em algum contrato caso vocês venham a participar de operações. Com certeza vão cair. Mapeamento de estrutura, feição leito marinho, acompanhamento e suporte de operações no início e abandono de poços. Isso aqui cai muito, tem muito trabalho nessa área, né? Acompanhamento e suporte de operações de ancoragem, tem barcos especializados, com ROV especializado só para fazer isso. Inspeção de sistema de ancoragem, localização de estruturas submarinas por meio de sonar, isso é feito a todo instante. Orientação de equipamentos submarinos, você vai trabalhar com completação, com perfuração de poços, você vai trabalhar com isso. Orientação dos equipamentos para instalação de ANM, que é a árvore de Natal molhada, vocês vão ver o que é. Manifolds, BOP, Blowout Preventer, que é peça importantíssima. BAP, base operador de produção, que ela precisa estar abaixo da ANM. O poço, né, a broca perfuração, coluna descida para o poço. Recuperação de equipamento leito marinho, apoio a operações de mergulho humano. Essas duas aqui foram as mais utilizadas, junto com aquela primeira lá de observação, desde o início, né? Principalmente na guerra e pós-guerra, para recuperar equipamentos, né, no fundo do mar. Limpeza de houses, apoio nas operações de lançamento de dutos umbilicais, teste de tanquedade, interface entre equipamentos, inspeção e instalação de tecnologia submarina, enterramento de linhas. Isso aqui é feito com aqueles trenchers, né, um ROV que é igual um trator. Apoio a operações de perfuração, corte de linhas e estruturas submarinas. Essa parte de enterramento de linhas, isso aqui é já um trabalho mais dedicado. Dificilmente você vai cair em uma situação dessa, mas pode acontecer, né? Então, assim, em certa profundidade, somente o ROV vai poder atuar. Para isso que temos diversos tipos de modelos de ROV utilizados em cada uma dessas operações, divididos em classes de acordo com as suas funcionalidades, né? E é bom saber que atualmente já começaram a ser utilizados um tipo de robô operando sem umbilical por meio de sinal wireless. São chamados AUVs, Autonomous Underwater Vehicle. Eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês também, mas antes vamos fazer esse comentário aqui. Da hidrográfica da Marinha de Portugal. Ela trata sobre o ROV e tem uma informação que bate basicamente com o que nós falamos da ROV. Vamos dar uma lida só na introdução aqui, uma parte. Ele diz que o ROV é um veículo subaquático controlado remotamente, que permite a observação remota do fundo do mar
e estruturas submarinas. A ligação entre o veículo e a superfície é assegurada por um cabo umbilical que permite a comunicação bidirecional. Nós vamos ver depois, mais à frente, alguns detalhes sobre fibra ótica, porque esse cabo, toda a informação é passada pela fibra ótica. Os outros cabos elétricos são de potência, geralmente de até 3.000 volts. Né? Então nós vamos falar um pouco, vou fazer uma apresentação para vocês mais detalhada sobre fibra ótica, que é importante. Tá? E assim como o transporte de energia para o veículo. Então, quer dizer, utilizei o que eu falei, tem uma parte são cabos elétricos para energia. A utilização de ROV permite a operação em maiores profundidades e durante um período mais profundo do que seria conseguido com o recurso do mergulhador. Por isso que o mergulhador foi ficando de lado, até mesmo pela profundidade. Conforme eu falei no início do curso, eu trabalhei no Energy Supporter, que foi um navio Dive Support Vessel, o pessoal na época, em 1991, nós conseguimos o recorde de mergulho humano, que até hoje não foi ultrapassado, de 320 metros de profundidade, né? mais especificamente 322 metros. O mergulhador trabalhando lá no fundo, foi muito rápido, porque logo ele foi para saturação. É uma coisa de louco, sabe? É aquele peão do mar, coitado. Além disso, é possível a operação em águas contaminadas. Então o ROV pode operar em águas contaminadas. Antes de nós voltarmos aqui, né, com as classes de ROV também e com essas instruções, eu queria mostrar alguns vídeos aqui. Por exemplo, esse jornalzinho aqui da Tech Petro aqui, que mostra um ROV da Oceaneering atuando aqui num painel, né? Ele fala: qual será o futuro dos ROV na indústria de petróleo? Por que eu estou colocando isso aqui? Tá tendo uma mudança muito grande e importante, né? A Oceaneering, ela está lançando aqui tem um vídeo aqui no YouTube sobre o Freedom ROV, né? É até interessante ver alguns trechos aqui, que é justamente um ROV que pode navegar, né, em casos de extrema necessidade de potência de energia usando o umbilical, ou então com esse comando wireless sem umbilical, né? Então eles procuraram fazer aqui uma simulação, né, do que seria esse ROV Freedom, né? Eu achei muito legal mostrar para vocês. Vocês podem digitar lá no YouTube Freedom ROV Oceaneering e vocês vão ver a concepção, né, do que eles planejam colocar futuramente na indústria. E recentemente a Oceaneering, ela teve numa feira de offshore, né, e que ela apresentou o comando de um ROV à distância, né? O pessoal lançou o ROV, né? Eles lançaram o ROV de uma embarcação, e o pessoal da feira, diretamente na feira, controlava o ROV da Oceaneering. Aqui você vai ver que esse Freedom ROV, ele é bem versátil na concepção deles. Ele navega com wireless e depois ele entra em outra base, né, que vai se comunicar e se conectar com o umbilical. Por que conectar o umbilical? Porque você pode precisar de mais potência para acionamento de válvulas, né? E o piloto pode estar ali em qualquer outro lugar através do satélite para fazer. Vamos dar uma pausa aqui, que tem esse outro aqui da Euronews, que é uma simulação que eles já haviam feito, né, com o ROV da Comex, e até muito interessante de vocês verem. A gente vai ver só alguns trechos aqui, né, para a gente poder fazer um comentário também. Né?
O interessante aqui é a unidade hidráulica, né, de acionamento do guincho e que vai para gerar energia ali para o lançamento. E eles vão fazer, não sei se vocês viram aqui, de Marseille, na França, né, vão lançar o veículo deles e ele vai ser comandado depois lá da Bélgica, num centro de pesquisa onde eles criam simulações em 3D, inclusive para acionamento de braço, né? E isso aí cria uma série de oportunidades. Por que eu estou falando que série de oportunidades importantes, né? Hoje na indústria. Você imagina um acidente na usina nuclear. Você precisa de um ROVzinho, um robozinho que vá até lá e você não possa estar próximo na cidade. Então via satélite você vai conseguir fazer essa operação. E é o que eles querem mostrar aqui. Eles vão descer com esse ROV, né? Que é um ROV simples, pequeno, né? Versátil, né? Eles vão descer com o ROV, vão iniciar a operação com ele, né? Fazem o lançamento e depois eles deixam a cargo do pessoal que está lá na simulação. Aqui ainda é no barco, na embarcação, né? Desceram o ROV, né? Olha, o barco está aqui na França e via satélite lá da Bélgica, né? Em Bruxelas eles vão fazer esse controle, tá vendo? Eles têm equipamento 3D que é para poder justamente simular a interação com aquele ROV lá. E eles vão se conectar com esse equipamento deles e vão controlar o ROV. O interessante é que esse suporte, né, esse controle com 3D permite que eles estabeleçam até parâmetros de peso e esforço, né? Não só para o comando do veículo, mas para o braço. Tá vendo? Eles têm ali um master, né? E tem outra situação também que é importante nós frisarmos aqui, né? Depois vocês podem pesquisar mais, né? E saberem sobre isso aí, tá? Agora o que é importante a gente saber é que apesar de ser a distância, né, de ter esse delay, eles já estão pensando, né, na seguinte situação. Eles criaram programas prontos para o ROV executar, né, através de um micro dedicado, né. Então eles dão um start naquela tarefa que eles já sabem que pode ser feita, e através de sensores e das instruções que previamente já existem ali, o ROV vai executar a operação. Então esse delay ele não vai ser muito problema. Eu gostaria de mostrar para vocês mais aqui as instruções. Nós temos aqui, ó, instruções de instalação e remoção de anel VX. Tudo você pode baixar, fazer o download, que é importante você ter e ler essas instruções. Elas não são longas não, eu vou ter elas bem resumida, tá? Por exemplo, aqui é uma ferramenta de anel VX. Seria bom vocês baixarem isso e leem todas as instruções, porque pode cair em alguma prova, em alguma entrevista, e você já tendo conhecimento delas, né, já facilita. E, por exemplo, durante a operação de instalação do anel, posicionamento do ROV. ROV deve se apoiar no topo do funil na base guia ou ficar ancorado com o braço de 5 funções. Então, se você vai para um treinamento, ou você é um trainee de ROV, o supervisor, é claro que ele vai te passar essas informações. Se você já sabe, você vai absorver muito mais rapidamente, né? Você vai se destacar. Ó, folgar o tether para não sofrer influência do oceano, você tem que lembrar disso. Se for free swim, folgue com cuidado o cabo armado e monitore para ele não haver torções devido ao balanço com a folga, porque o cabo armado ele pode fazer aquela letra E, né, no balanço com o ROV. Se você folgar ele demais, dá um coque e ele não desfaz mais. Você vai ter que trazer o ROV capenga
para fazer uma reterminação. Olha só. Então é bom, essas instruções, elas alertam também com relação a isso. Posicionar o anel VX sobre o housing somente depois de perfeitamente sentado na sua sede que pode ser liberada a ferramenta. Senão, com o balanço do mar, das ondas, o que a gente chama de rive, swell, o ROV sai da posição, você solta o anel de qualquer jeito, ele cai, danifica a superfície, né, de vedação, ou então ele cai no fundo do mar, você vai ter que tentar capturar ele. E eu já vi isso acontecer com tanto trainee, né? Principalmente na época que eu era trainee também. Aí você tem aqui, ó, posicionamento de câmera, dê a preferência para enviar a imagem color para fiscalização. Por quê? Você tem que tomar cuidado com o que você manda para eles. Você não deve ficar mandando informações que são exclusivas da operação do ROV para o ROV. Você tem que mandar informações que são importantes para a operação, para o fiscal. Ficar mostrando que vazou um fluido do ROV ou que o braço não conseguiu atuar direito naquela hora. Isso aí você pode utilizar as câmeras que são particulares, né, dali, da operação, dos operadores, da equipe do ROV, né? E você tem uma câmera colo que você manda para fiscalização e tomar cuidado com o que você mostra. A CIT você utiliza para posicionamento. A CIT você até pode passar para eles. As inspeções, ó, a anel VX deverá estar perfeitamente assentado na sede quando você fizer a inspeção. A câmera colo com bastante iluminação para ajudar na inspeção visual e fotos, porque se não tiver luz, a imagem fica horrível. Operação de remoção do anel também tem essa. Às vezes sacou o BOP, sacou uma árvore, você vai ter que remover o anel VX, AX, VGX. São vários tipos de tamanho de anel. Tem ferramenta apropriada para isso. Aí essa ferramenta aqui é só AX. Não, VX, essa aqui, desculpa. Essa é do BOP, então anel VX. Então o ROV vai se apoiar no topo do funil, ou ficar ancorado com várias funções, ou então ficar voando. Ele pode flutuar, se você for um bom piloto, chegar lá, colocar ou retirar o anel. Tá? Deverá posicionar a ferramenta no interior do anel, isso é para remover ele, até que o batente toque a face superior do anel. Tem um batentezinho aqui que vai tocar e você sabe que ela está nos limites. Você aciona, pode subir o manipulador para ver que o anel está saindo direitinho e se afastar. Dê preferência em enviar a imagem colo para fiscalização, é aquilo que eu falo. Então isso aqui, ó, é uma das instruções de remoção, instalação de anel VX. Você tem outras aqui, ó, equipamento submarino, para assentamento do equipamento, né, posicionamento. Eu não posso comentar todos que não dá, ó. Conexão de cabos e ganchos, isso aqui é importantíssimo. O gancho tem que ter estrutura para o ROV poder segurar com a garra, senão vai ser um Deus nos acuda. Tem que ter muita experiência. Instruções para corte de cabo de aço, tem que tomar cuidado. Hidrojateamento, saber que com hidrojato é só incrustação mole, tá? Não adianta você querer colocar isso aqui, ó, é uma bomba para incrustação mole, ele tem baixa pressão, mas limpa bem, entendeu? Agora você tem outros equipamentos, depende do contrato, tem escovas, tem tudo, ó. Início e abandono de poços, isso aqui é importantíssimo. Você vai ver primeiro revestimento, segundo revestimento, abaja, BHA, BOP, você tem que conhecer isso tudo. E quais seriam as atividades, né? Observar o equipamento a ser assentado no fundo do mar, ferramentas que serão necessárias com o uso do ROV, tais como cabos, ganchos, conhecer bem o BOP que vai ser utilizado. Olha, essa operação às vezes pode levar meses, então às vezes costuma até pedir equipe extra. Leiam essas instruções, porque é muito importante, né? Principalmente para você, que aqui está bem resumido, mas é o suficiente para você começar a ter ideia e poder estar junto com a equipe. Instrução de localização de vazamento, né? É outra instrução importante, porque você
tem que saber ver, ó, principais pontos: flats, umbilicais, suas conexões, entrada de linhas hidráulicas, todas as conexões e válvulas hidráulicas, né? Tem caso, olha, caso do fluido possuir contrastante, a imagem observada será uma turbulência leve, dependendo poderá aparecer até como se fosse uma suspensão suave. Então você tem que prestar muita atenção e jogar bastante luz. Mesmo no sendo gás, o fluido hidráulico que não possui contrastante, menos denso que a água, vai aparecer como bolhas pequenas. Aí você vai pensar que é vazamento de gás, mas é fluido. São aquelas bolinhas muito pequenas. Se for gás, vai aparecer logo acima da estrutura aquele fluxo intenso de bolhas. Entendeu? É bem forte quando é gás. Ó, mergulho com ROV. Como executar o mergulho? Né? Então, ó, mergulhos não rotineiros, é necessário ter conhecimento de forma geral da área onde foi realizado o mergulho. Tem que ver a parte de segurança da área. Porque acontece? Existem muitos perigos ali no lançamento. Então, é feita uma JSA antes, é feita uma reunião, né? Você tem que ter uma reunião, o supervisor passar quais são os perigos, quais são as atividades que cada um vai exercer, quem vai estar onde, tem que assinar o documento. Hoje em dia está tudo assim, né? Solicitar o DP condições de mar, seguir as modificações necessárias para contemplar o contrato de acordo com a possibilidade do veículo, verificar se as operações, se existe algum impedimento para realizar mergulho com ROV. Pode ter um barco ancorando, não pode descer o ROV nessa hora. Verificar se há necessidade de solicitar permissão de trabalho por escrito da ponte, que a maioria tem que solicitar isso, senão você não pode mergulhar. PT até para abastecer se tiver gerador com diesel. Confirmar com o fiscal a liberação por início do mergulho. Ó, pré-dive checklist. Realizar, aqui tem instrução de pré-dive checklist também. Aqui é teste contratual, operações de pescaria, pré-dive checklist. O que ele vai verificar? Aqui tem uma série de itens. E eu trago para você, que você pode até imprimir para você se familiarizar com o formulário checklist. A maioria é igual a esse aqui, né? Alguns estão em inglês. Aqui eu coloquei em português para você ver. Então, a checklist no gerador, nível de água e óleo, você vai marcar OK, né? Ou vai botar observação aqui, né? Se encontrou alguma situação ruim, tem que avisar o supervisor, porque de repente vai ter que parar a operação para resolver. Nível de óleo hidráulico no pré, ó, ar comprimido, água para resfriador, tudo aqui é checklist do sistema de lançamento. Cabine de controle, alimentação estabilizada, comunicação, porque tem que ter uma alimentação boa. É aquilo que eu falei, por que tem gerador? Muitos sistemas têm gerador. Porque a energia, muitas vezes, a energia que é fornecida não é uma energia limpa. Então você tem o que? Você tem transientes que podem desarmar os circuitos, queimar componentes. Eu já vi acontecer isso. Queimas são componentes caros, difícil às vezes você encontrar, você não tem no momento. E olha o downtime, né? Então olha, checklist visual na gaiola, na parte elétrica, na parte hidráulica, se tiver gaiola. Senão você pula isso tudo. PDU e OCU ligados, né? Vai ver o teste GFM. Checklist visual no veículo é muito item. Tem que olhar todos os itens, não pode ter preguiça, tanto no pré quanto no pós, porque é importante você saber como o veículo desceu e como ele subiu, retornou. O power ligado também, pré e pós. A hidráulica do veículo, você vai ter que testar pana tilt, braço, né, a acionamento de thruster. E no final, ó, banho no ROV com água doce, não é água salgada não, água doce no pós. Então tem que ter o nome da embarcação, o número do mergulho, data, responsável. Tudo é importante porque depois nós temos que ter um histórico disso no sistema para qualquer eventualidade, tá? Instruções de mergulho, condições de mar adversa. É importantíssimo isso aqui. É bom vocês lerem, porque pode cair essas situações, né? O ROV pré-dive checklist, né? Aqui está em inglês, né? Que está disponível para vocês também, né? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui também, que eu acredito que dê para visualizar,
Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu ver aqui. Simulação de perfuração. Olha só, é uma daquelas instruções, tá? É uma daquelas instruções. Então nós temos aqui, olha, descendo o tubulão, tá? O ROV acompanhando, né, o início dessa perfuração da fase 1 até o assentamento da base guia, né? Vou mostrar só alguns detalhes aqui, a gente volta lá para comentar. Esse aqui é uma simulação bem antiquada, que a base guia que utilizava com cabos, né? Mas é basicamente isso aí que vocês estão vendo, que você vai ter que acompanhar, né? A perfuração da broca, né? Uma simulação, né? Para você ver o ROV acompanhando a descida. Você vai ver que na instrução o ROV tem que participar dessa forma, né? Informando a plataforma se já está chegando no fundo, mesmo de tendo essas informações, mas não se admite surpresas, né? E aí eu vou dar uma parada aqui. Você pode buscar isso, né? Pode buscar isso na internet, tá? Então, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui a parte de início e abandono de poço. É aquilo que a gente estava vendo ali. Só para vocês terem uma ideia, olha. Primeiro revestimento, descida da barra quando estou de 30 BH de ateamento. É aquilo que você estava vendo, ó. Mas no início tem que inspecionar a broca no interior do revestimento, acompanhar próximo da extremidade do revestimento. Você viu o ROV descendo, né? Enquanto a sonda faz a aproximação até o local de perfuração. Após posicionar no local de perfuração, o ROV poderá se afastar para a posição segura e acompanhar o momento em que a broca tocará ao fundo do mar, porque levanta muita suspensão. Naquela animação não mostra isso, mas é tanta suspensão que, se você não for experiente ou não tiver bem supervisionado, você pode se enrolar na coluna, se perder ali. E aí, pronto, começou Deus nos acuda, né? Num ponto no inferior do triângulo marcado, esse aqui já é no início da perfuração, que você tem 3 boias, aonde vai ser assentado o revestimento de 30 com a baja, né? Com essa base, né? Então vai por aí. Aí tem a segunda fase, assentamento depois do BOP. Essa parte do BOP demora, semanas, meses, né? Depois, abandono do poço. Por quê? Você vai retirar o BOP e entregar ele para alguém fazer a completação, né? Existe também o mergulho para completação. Desce BOP também, mas aí vai sentar a NM, né? Vai sentar BAP primeiro, depois a NM, né? Você pode achar até esse tipo de vídeo no YouTube também. Mas aqui, com relação aqui, que nós não podemos nos alongar muito, os ROV mais utilizados dividem na seguinte classe: ROV de observação e inspeção. São menores, sem capacidade de manuseio ou transporte de cargas ou ferramentas. Pode ser utilizado para acompanhar mergulho humano, monitorar ROV de intervenção, né? E inspecionar, quer dizer, um ROV pode monitorar o outro. Inspecionar estruturas e equipamentos, ou seja, suas características é a filmagem por ser pequeno e ter acesso a áreas confinadas. Então ele é muito versátil. Existe o ROV de observação maior com garra para uso geral. Olha, esse Light Work Class Vehicle não é muito legal não. Eu vou até mostrar aqui um vídeo para vocês que nós temos aqui. Esse aqui, olha, da Comex. Vou passar aqui para vocês verem. Ele é o Light Work Class Vehicle. Tá vendo? Aí tem um bracinho, mas ele é tão leve que não dá para fazer muita coisa, né? Vamos colocar mais à frente aqui. Me desculpem de eu estar adiantando, mas a gente precisa. Olha para você ver a dificuldade que é. Entendeu? Não é fácil não.
Então, eu não sugiro o uso de um Light Work Class Vehicle. É melhor ficar só com veículo de observação, que é muito difícil de você utilizar ele com esse braço, tá? É só uma demonstração para você ver. O mais utilizado é esse aqui, veículo de intervenção e trabalhos gerais, Work Class Vehicle. São veículos mais utilizados na bacia de câmbio, dimensões robustas, capacidade de manuseio, transporte, pequenas cargas e ferramentas, né? Um desses daqui, olha, chega a pesar quase 2 toneladas com tudo, né? Do tamanho de uma Doblô, de uma Fiat Doblô. É bem grande, possui potência, faz de 50 a 200 HP. Pessoal, 100 HP, 150 HP já é suficiente para você fazer muita coisa. 200 HP então é uma loucura. Alguns têm capacidade de enfrentar condições severas de correnteza, baixa visibilidade, por possuir câmeras e equipamentos especiais sofisticados. Alguns modelos suportam até 10 câmeras. Você pode colocar câmera para tudo quanto é lado, câmera de ré, câmera lateral, câmera no braço, câmera de inspeção, um braço de câmera de inspeção você pode colocar, né? É muito interessante. Eu acho que eu tenho aqui esse CI aqui, vamos ver, só para ter uma ideia aqui também, né? Um mergulho de ROV. Tudo isso você pega no YouTube, pessoal. Chega no YouTube, digita lá trabalho com ROV, né? E aí você vai conseguir assistir completo. Aqui é só para você ver, ele é um ROV maiorzinho um pouco, mas está sendo utilizado para inspeção também. Vai inspecionar uma jaqueta. Adiantar um pouco aqui só para vocês verem ele, né? Ele lá no fundo. Aqui é muito claro, muito limpo, porque é raso, né? Não é em profundidades maiores, só mesmo com muita iluminação, né? Está vendo uma lagostinha ali, né? Tá vendo que vai escurecendo com o passar do tempo, aí só com iluminação. Tá vendo o tether, né? Lá para cima é bem mais claro, né? Não tem correnteza praticamente nenhuma aqui, né? Tá uma maravilha, mar de almirante, né? Aí depois vocês veem mais, porque não dá, senão não vai dar tempo. Então, o mais utilizado, o Work Class Vehicle. E agora aqueles, né, que eu falei para trabalho pesado, para enterrar linha e outros trabalhos assim que são difíceis de ocorrer, mas acontece, né? Esses trenchers, né, tratores submarinos e o Heavy Work Class Vehicle. São ROVs de maior porte, geralmente com potência em torno de 300 HPs, né? Aguenta levantamento de peso. Aqui tem 4 thrusters verticais para eles se levantarem, né? É muito acionamento, precisa de 300 HP, é muita potência. Em geral possui um número maior de propulsores, thruster, que é o que eu falei. Os tratores submarinos possuem robustez para desempenhar funções de apoio a instalações e outros dutos cavando sulco no leito marinho. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula número 5, né? E até a próxima. Um abraço.